maconha mesmo nessa resenha? A gente tá tudo louco já. Todo mundo louco. Então, gente. Bob Marley chegou. Eric esse ano, o nome dele não é Bob Marley, ele não sabe o que tá acontecendo. Eu tô entendendo nada aqui, deu uma fumaça aqui. Eric esse ano, Débora Cris, e a gente veio hoje com um convidado super, hiper, mega, ultra especial. Eu vim em homenagem de Verdinho, você não sabe por quê, né? Então, a gente veio apresentar hoje um veterinário integrativo, crossfiteiro, eu pensei, maconhista. Não chama um médico o negócio? Tem um aqui na mesa. É mesmo, né? Gustavo Sá. Ele veio aqui conversar com a gente hoje sobre tudo e sobre um pouco de quase tudo. Vamos lá, né? Muito obrigado pelo convite. Fico agradecido demais. Já conheci vocês há um tempo, né? Então, são pessoas próximas e podem ficar à vontade, perguntar o que quiser, que eu tô disposto. Todo tira a roupa. Não. A fumaça fez efeito com o homem aí. Eric fez. Pior que eu não usei nada, hein? Normalmente os convidados, eles pedem coisas. Eu estava muito preocupado com o que você ia pedir. Eita. Tava bem preocupado no negócio da polícia bater aqui. Disse, não, vamos levar só uma água pra ele tomar hoje. Tá bem. E aí, Gustavo, como é que tá as coisas? Conta pra nós as novidades. Cara, tudo bem, tudo tranquilo, na paz de já. Literalmente. Né? E na caminhada aí dos trabalhos, muita coisa acontecendo, muito serviço. Muita coisa nova pra mim. Dinheiro, conquistando já, um carro próprio, uma casa. Obviamente. Cara, ainda não, né? ainda tenho minha motinha, ainda quebra meu galho, ainda mais a gasolina na cara desse jeito. Com ainda... certeza. É até um ponto da pauta hoje. O que é que tu acha? O preço da gasolina? Do nada essa pergunta. Como a maconha influencia. Às vezes a maconha influencia, né? Eu não vou chamar o RH porque a gente começou esse episódio. A culpa é de você. Se chamar o RH, eu vou demitir hoje. O senhor tá aqui, se o RH vier, já era. Mas falando sério, que a gente nunca fala sério, mas falando sério, como foi que começou a sua vida na veterinária? Na veterinária, cara, eu puxo um pouco assim, bem mais pra trás, porque foi meio que nada a ver eu ter entrado na veterinária. Desde guri eu sempre tive muita curiosidade de tudo, né? Eu sempre fui um cara bem um moleque extrovertido, que gostava era muito curioso em relação a tudo, abria brinquedo pra saber como funcionava. E eu fui crescendo, eu nasci em São Paulo, né, e nasci e morei até os 12 anos. Aos 12 anos, do nada, meu pai olhou pra mim e falou, arruma suas coisas, amanhã a gente tá indo pro Ceará, né. Ok. Rápido, prático. Pertinho, vizinho, quase. Bem vizinho, né, estava eu soltando pipa, ele só abriu a laje assim e disse, arruma suas coisas, amanhã a gente tá indo embora. E foi assim que eu vim pro Ceará. E desde quando eu entrei assim na vida ali de 12, é uma vida de aborrecente, né? Eu comecei a querer conquistar minhas coisas. Meus pais foram pessoas que sempre me deram tudo, assim, em relação a estudo, ao que eu queria. Eles sempre foram bem. Não somos ricos, milionários, mas somos pessoas de ter uma boa vida, né? E eu sempre quis conquistar o meu. Então eu tive muitos trabalhos durante a minha vida, né? Eu comecei... Meu primeiro celular que eu comprei foi juntando o dinheiro que meu pai me dava pra ir pro colégio, né? Então eu passei fome e juntei esse dinheiro. Não comia por um ano pra comprar o celular. Exato. Inclusive saiu um vídeo passado sobre mentoria financeira. Se tu puder assistir depois. Só a dica que eu dou foi... Esse homem mexe com essas coisas também, com finanças. Mexo. E aí eu comecei a buscar outras coisas de trabalho. Então... eu já vendi capinha de celular. Eu sempre fui uma pessoa observadora de mercado. Então, tudo que não tinha, eu ia atrás de buscar. Principalmente depois que eu mudei de São Paulo e fui para Juazeiro do Norte. Né? Quando eu cheguei em Juazeiro do Norte, mal tinha shopping, não tinha McDonald's, não tinha nada. Nascido e criado em São Paulo, um aborrecente, chegando no Você era no São Paulo capital mesmo? São Paulo, ABC Paulista. Nasci em São Bernardo e morava em Santo André. Né? Sou de Guarulhos. De Guarulhos? Mentira. Sou daqui de Natal mesmo. Bora aqui. Sabe nem onde é Guarulhos. Sabe nem onde é Guarulhos. E aí eu comecei a buscar coisas, porque eu viajava pra São Paulo direto, então, começou aquela fase de capinha de celular personalizada. Colorudinha, tá. Aí eu fui pra São Paulo, 25 de março, melhor fonte, Nossa. né? Trazia uma gama de coisas e vendia. Mas 25 de março é tipo super mais barato mesmo. Cara, eu já fiquei sabendo que o alecrim daqui é tipo 25 de março. É tipo 25 de março o alecrim. Mesma faixa de preço. Não sei, eu nunca fui lá, né? A 25 de março chega a ser mais barato que o alecrim. Tipo, a galera do alecrim quem compra na 25 de março. É mais ou menos isso. Eu fui lá e Marina fez, vambora. Fecha o olho, metrô. E eu... Tenho vontade de conhecer 25 de março. É bom, é muito bom. E tu gosta de comprar roupa? Menino.
É no Brás. Eu Aí saio de lá com roupa uma é mais filha pro ainda. Brás, que é do Anda um lado. pouquinho. Eu saio de lá abrindo uma loja de roupa, com certeza. E é barato lá. E aí eu comprava e revendia. E aí, do nada, consegui um fornecedor de óculos de sol. Aí vendia um óculos de sol. Aí veio aquela fase do Team Beta. Vendia chip do Team Nossa. Beta, né? Eu já fiz minhas próprias artes, né? Então eu tive uma loja de filtro dos sonhos com um amigo meu. Você já Do vendeu nada- arte? Não Já. foi na praia, mas já vendeu arte. Não foi na praia, mas já meti o louco, assim, de vender em praça, né? Isso na época de faculdade, que aí vai um pouquinho mais pra frente a história. Mas um belo dia eu cheguei na casa do amigo meu, ele tava tentando fazer um filtro dos sonhos, eu achei interessante, falei, vou tentar fazer também. Aí a gente fez, ficou massa, vamos montar uma loja? Vamos montar uma loja. A gente montou uma loja, vendemos que só, né? Até a gente pegar um evento de 400. Depois disso eu não queria ver mais Nunca nada mais você fez na um minha filtro de frente. sonhos. Nunca mais. E aí, depois eu comecei a assistir muito Discovery Channel. Muito, muito. Tanto que eu acho que minha parte de ateu veio dali, do Discovery Channel, né? Então, eu assistia muito, eu gostava muito de um programa que era o Encantador de Cães, Sim. né? Maravilhoso. E, pô, fiquei mó empolgadão. Sempre tive animal desde pequeno. Não lembro uma data da minha vida que não tivesse um cachorro dentro de casa, né? E aí eu olhei aquele cara fazendo aquelas coisas, eu falei, massa, eu vou estudar isso. Aí comprei um livro de psicologia canina e comecei a botar em prática com a minha cachorra, que é a Meg, né? Eu falo muito dela no meu Instagram. a Meg era Golden. novinha. Meg era novinha ainda, tinha uns 4 ou 5 anos, né? Vai fazer 14 esse ano. E aí eu comecei a adestrar ela, deu certo. Falei, pronto, vou abrir um negócio. Vou virar adestrador. Vou virar Encantador de adestrador, cães aqui. encantador de cães. E eu fui o primeiro da região, né? Então sempre fui o primeiro a montar alguma coisa lá nessas áreas. E aí eu terminei o colégio e fui fazer... Eu já fui jogador de basquete também, né? Eu já fui semi-profissional de basquete. Ah, não E- sabia dessa não. Sabia que você jogava, mas não que era Em São prof. Paulo, eu fui obrigado a jogar basquete pelo meu tamanho, né? Eu com 12 anos... Eu sempre fui o maior da sala, né? Eu sempre fui grandão. Hoje eu tenho 1,94, mas perto dos meus 15 anos eu já tinha quase 1,90, né? Então, Era grande mesmo. grande... 15 anos, 1,90? Tu mede quanto? Eu tenho 1,94 hoje. Não, uma vergonha, tu crescesse 4 centímetros. É porque eu parei E de lá jogar pra cá? basquete, pô. Parei de jogar basquete. Se eu Bia, tivesse acho que tu continuado- devia jogar basquete. Bia, nossa estagiária aqui, que tem 20 anos e 1,5 1,5 metro. 1,30 E tanto que o meu reserva do time, a última vez que eu vi ele, eu tava no virada do ano de 2018 para 2019 em Fortaleza. E do nada, uma pessoa me levantou na praia. Né? E tipo, eu já sou grande, a pessoa O me cara levantar. era maior que você. Tipo, todo mundo ficou olhando assim. Aí, na hora que eu vi, era o meu amigo. Fazia tempo que eu não via ele, né? Ele era meu reserva no time. E aí, quando eu saí, ele virou titular e continuou jogando. Já foi pra Paris, já foi pra... Imagina, se eu estivesse jogando, acho que eu não estaria aqui, Bateu né? seu Já arrependimento, tava né? lá jogando É. basquete. E aí, ele cresceu pra caramba. Ele era menor que eu. Então, eu tenho essa sensação. Se eu continuasse jogando, acho que eu tinha passado dos 2 metros, Era assim, certeza. oi Gustavo, tudo bem? Não entrar na sala, né? E aí eu comecei a adestrar e quando eu saí do colégio, terminei o colégio ali, sempre fui preguiçoso para estudo, né? Comecei a fazer cursinho e gostava de química. Vou fazer engenharia. Tanto que a minha primeira vez que eu vim para Natal foi para fazer uma prova. 9 anos atrás eu fiz prova de engenharia Vestibular química. pra engenharia. Engenharia química na UFRN, né? Corri depois que eu passei na primeira prova a teórica, A teórica. né? Que é a específica. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, não, isso aqui é coisa de louco. Isso não é divino. Aí eu... Em vez de fazer coisa de louco, eu vou ficar louco. E aí, eu não fiz o vestibular, mas eu sabia que não ia passar, porque eu desisti na prova, né? E continuei tentando engenharia do petróleo, até vi aqui algumas opções de engenharia do petróleo aqui em Natal. Comecei a fazer prova para engenharia de produção. Tu queria ser engenheiro, no final das contas. No final das contas eu queria mexer com alguma coisa assim. E aí um belo dia meu pai chegou para trocar uma ideia comigo, eu já estava adestrando há um tempo. Aí ele falou assim, filho, você já tá mexendo com animal, por que você não faz veterinária, né? A gente sempre teve animal, você sempre teve uma conexão. Aí eu olhei pra ele e falei, né? Interessante. Aí tinha uma menina no cursinho que era de Sobral, nem sabia onde era Sobral. E aí eu comentei com ela isso, meu pai me deu essa ideia aqui, achei interessante. Aí ela, tem uma faculdade lá onde eu morava e tal.
em Sobral. Aí eu, massa, fui pesquisar, fiz a prova, passei, comecei a fazer veterinária. Nesse tempo foi onde entrou na minha vida a cannabis, né? Eu sempre Como todo tinha... bom velho estudante de medicina veterinária, ele encontrou a cannabis na faculdade. Eu não sou um bom e Não, velho não. estudante Não, de você medicina. não. Não foi exatamente na faculdade, né? Eu ganhei Foi do uma lado dela da revista. faculdade. Foi do lado Aí, dela. Na verdade, ele levou pra faculdade. Eu conheci na faculdade, não, FRN. E quando eu recebi uma revista científica de um cunhado meu, né? O marido da minha irmã. Isso eu tinha uns 16 anos. Ele me deu uma revista super interessante. Lindíssima, tem até hoje essa revista. E eu sempre me interessei, né? Sempre ouvi como uma coisa ruim, mas eu não fui procurar. Sempre na minha cabeça, tipo, caramba, como é que uma planta pode ser tão ruim? Tão né? ruim. Eu tinha essa convicção. Meus pais sempre abominaram tudo, né? E aí, quando passei na faculdade, eu já tinha estudado algumas coisas, aí eu mandei mensagem para um amigo meu, meus pais viajaram, falei, tô afim de fumar. Vamos testar esse Vamos troço. testar esse negócio aí, por favor. Aí ele trouxe, aí a gente fumou lá em casa. Eu lembro que foi o melhor sono da minha vida, a primeira vez, eu acordei todo babado. E meu amigo que fumou a primeira vez também comigo, ele dormiu com a minha cachorra na garagem. Eu acordei, ele estava deitado com a minha cachorra, tipo, na garagem. De conchinha com a Meg. E era a Meg, exatamente a Meg. E aí, beleza, pra mim foi só aquelas vezes, e eu fui pra faculdade e não fazia um uso tão frequente, né? E entrei na veterinária e eu já tinha algumas tatuagens, né? Eu já tenho muitas, mas no tempo eu não tinha tantas. Mas por eu ter um estilo diferente, né? Lá em Sobral é mais interior, então chega aquele moleque gigante, tatuado com um estilo totalmente diferente, né? Um bonezinho, uma barreta. Ele não era coisa vaqueiro, assim. precisa lembrar isso. Na faculdade de medicina. Então, todo mundo tinha a visão que eu era o drogado. De verdade. Tipo, tudo que era de referência de drogas na faculdade era o Gustavo. O fundador do GES, como disse Sam. O veterinário que passou com a gente. Exato. Tipo, o professor de farmacologia dando aula e olhava, não, ensinava sobre o mecanismo de ação da cocaína, tá ligado? Aí todo mundo olhava pra minha cara, assim, tipo, porra, minha gente, calma aí, né, pô? E eu sempre fui aberto nessa questão de cannabis, né? Sempre nunca falei pros meus pais, né, até esse momento, mas eu sempre via como uma coisa comum, até porque eu já tinha feito uso, já tinha estudado algumas coisas, mas enfim, nunca tentei entrar na medicina em si, sempre foi recreativo pra mim, né? E entrei na veterinária, nunca tive acesso a essa informação dentro da faculdade, né? E também nunca tive... Já perguntei algumas vezes pros meus professores da parte de medicina integrativa, né? O que eles achavam, mas a única orientação que eu tive de medicina integrativa foi nosso professor de terapêutica, que mandou fazer um trabalho sobre terapias integrativas só pra tirar onda. Ele só tirava onda. Tipo, toda apresentação ele tirava onda. Ele fez só pra poder... Só pra tirar pra onda. zoar a cara foi da a primeira... galera, tá? Só pra... O reiki, essas paradas, ele sempre tirava onda. Né? Então foi essa a imagem que eu tive da medicina integrativa. Tanto que palestra de homeopatia, nossa, todo mundo já ia rindo, porque o professor esculachava o processo, né? Então foi essa referência que eu tive dentro da faculdade. E só pra manter nesse assunto, você falou do preconceito assim, que você recebeu assim que chegou pelo estilo e tudo. Na profissão também, de tutores e colegas, você já enfrentou alguma coisa desse tipo? Não, porque eu soube construir uma imagem de autoridade onde as pessoas acho que elas têm um certo medo de ter um preconceito comigo, né? Porque sabe que eu tenho conhecimento na parada, né? Então, hoje eu trabalho bem abertamente, tanto que lá no meu Instagram, às vezes eu posto alguma coisa assim em relação a fumar e tal, né? Mostrei a primeira vez no meu Instagram pessoal, porque eu tenho um pessoal e um profissional. No meu pessoal, você entrar lá, você vai ver altas fotos. Mas no meu profissional, foi a primeira vez que eu fiz uma mostra, assim, foi no Dia Internacional da Maconha, né, que eu postei um videozinho fumando. Cara, nunca tive nenhum preconceito. Só dos meus pais mesmo. Acho que os únicos que tiveram Mas preconceito. como foi essa construção? Você falou que fez uma construção de carreira direcionada para isso. Como foi? Você fez um planejamento, executou? Como foi isso? Cara, foi meio louco, sabe? Porque
entrou num processo desde a graduação, onde eu utilizei cannabis, maconha, a vida toda da faculdade, mas eu sempre fui muito controlado com tudo isso, né? Eu não fumava, nunca fumei para ir para uma aula, só uma, que foi já no final da faculdade, a gente já estava esgotado. Sofrido, né? Era aula de cirurgia de grandes animais, né? E tava na casa de umas amigas, ela, vamos fumar um antes de ir pra aula? Eu disse, bora. Foi a melhor aula que eu tive. A melhor aula, porque era um assunto que eu gostava, então eu travei ali e absorvi. Hiperfoco. Sim, deu um hiperfoco muito grande. E aí eu nunca fumei pra ir pra aula. Eu sempre era, a minha convicção era estudar, né? O que eu conseguia, porque eu sempre fui preguiçoso. E no final de semana eu tinha o meu momento de lazer, que era fumar. Tanto que eu fumava um cigarro pelo final de semana inteiro, né? Então, pra mim, se tornou meio que um remédio, né? Eu já via como remédio, porque durante a graduação eu tive, muitas complicações. Cara, tu sabe bem que faculdade come o seu psicológico. Conhecimento, briga. Desse jeito. Então, eu morava longe dos meus pais, não ia com tanta frequência em casa. Teve, muitos problemas familiares envolvendo e eu longe, sem saber ali o que estava acontecendo. Então eu acabei desenvolvendo uma depressão e posso dizer que a maconha me salvou de eu não ter tomado outros remédios, né? Se não fosse a maconha, eu teria tomado outros remédios, com toda certeza. E até para muita gente que tem preconceito sobre os efeitos da maconha, tem gente que diz assim, aquele cara, os bandidos estão tudo maconhados, se o cara fosse maconhado roubar, eu não tenho a menor condição. Então, até para desmistificar algumas coisas, o que é que você poderia falar assim, quais são os efeitos que a maconha proporciona e, de certa forma, os benefícios que a cannabis pode proporcionar, primeiro para seres humanos, depois a gente chega lá no... Deixa eu interromper até para fazer uma colaboração da pergunta, porque, como o Diego falou, existem os efeitos, e eu não sei se é verdade, mas tem os tipos, baseado no tipo da planta que você fuma, tipo assim, essa aqui você vai ficar muito loucão, essa aqui você vai dormir um sono muito bom, essa aqui você vai voar. Tem alguma coisa assim? Quais são os essa efeitos? Bota assim, uma mais murcha, você vai ter não sei o quê. Fala aí pra galera. Hoje a cannabis, ela perdeu... a taxonomia dela é muito bagunçada, ainda não tem uma coisa elucidada, porque ela foi a primeira planta a ser cultivada pelo homem há milhares de anos. E ela é uma planta que tem cruzamento, né? Ela tem o macho e tem a fêmea. Então você pode cruzar essas plantas. Então hoje a gente não consegue ter uma taxonomia perfeita dela, porque existem diversos cruzamentos. Existem mais de 1000 espécies de cannabis, né? Então existem as genéticas que a gente chama, né? E ela é diferenciada em índica, sativa e ruderalis, né? A índica é aquela planta que ela tem as folhas mais largas, um verde mais escuro, né? E essa planta ela tem uma predominância mais de CBD, né? E então essas plantas são as que a gente fala que dá uma sensação de relaxamento, né? Então, por exemplo, fui em Fortaleza ver um amigo meu e ele tava com uma plantinha lá, ele falou, tô com uma índica aqui, só que a gente não vai fumar agora, que senão a gente vai, derrubar aqui. Aí beleza, a gente fumou outro, conversamos lá na praia, aí ele falou, leva pra casa, fuma quando chegar em casa. Aí eu, beleza, fechei uma coisinha pequenininha pra 2 pessoas. Cara, derruba, porque existe uma diferença entre o THC e o CBD. O THC ele é psicoativo, ele vai te ativar, ele vai te estimular, né? Então ele é eufórico. O CBD ele é ansiolítico, então ele vai te dar uma acalmada. Então a índica ela tem essa predominância de CBD em relação ao THC. Tem THC, mas em menor proporção. E o CBD, ele inibe o psicoativo do THC. Então, muitas vezes você não vai sentir aquela chapação pesada. Você vai só relaxar muito bem. A sativa já é uma planta que tem umas folhas mais finas, um verde mais claro, e são plantas que crescem muito, que são as predominantes em THC. Aí essas plantas são as poderosas. Tem planta que chega aí a 30% de THC. Essas coisas que a gente compra por aí, que é do fruto do tráfico, prensado, essas coisas, a gente tem ali em torno de 8% de THC. Tem planta com 30%? Tem planta com 30%, coisa que você
acende e apaga, porque você não consegue fumar ela, né? Então, Acende, apagou. literalmente. Então, tem plantas mais fortes, né? E aí que as pessoas têm que tomar um certo cuidado até, né? Porque tem pessoas, por exemplo, síndrome do pânico, que pode dar um gatilho ali, né? Se uma pessoa fumar um negócio desse muito forte. E também você pode se lascar se você não souber o que tá fumando, né? Lembrar que é uma planta. A planta, ela tá na terra. Ela absorve tudo que tá ali. Se tiver metal pesado, se tiver coisa tóxica, ela vai absorver e você vai mandar para dentro, né? Então, e a Ruderalis, ela é uma planta que não é muito utilizada no mercado porque ela não cresce tanto, rende pouco, né? Então, ela não é muito utilizada. Mas tem sim, tem maconha. Tem uma amiga minha que ela disse, como ela compra aleatória, né? Ela tem vários potinhos em casa, ela falou. E ela fuma com a namorada dela e elas dão classificações para as maconhas. Então tem a maconha do sono. Pós-efeito. Ela fala, não, essa aqui é a do dormiu. sono. Essa aqui é mais gostosa para você comer uma comida. Essa aqui me deixa mais ligada, né? É um sommelier da maconha. Agora, uma dúvida, né? Aquilo que a gente começou no início da pergunta. Você sempre que eu conversei com você sempre teve essa visão de ter os pontos positivos e os pontos negativos em tudo. Tanto que não é para todo mundo que você... Não é para todo pet e tal. A gente vai chegar lá porque você vai falar sobre isso. Mas eu queria reforçar o que eu falei lá no começo, assim, entender das diferenciações das plantas. Quais os benefícios que ele pode trazer para alguma... Você falou que para você ele te ajudou muito na época da faculdade com depressão, né? Eu sei que tem... Para quem tem depressão, para quem tem dificuldade com sono e tal... Tem pessoas que a cannabis, como meio medicinal, tem ajudado. E quais são essas características que a planta tem que pode beneficiar de alguma forma? Primeiro, a gente tem que separar, né, entre uso adulto, que não é mais uso recreativo, é um uso adulto, né, como você usa um álcool por uso adulto, né, uso responsável, e a cannabis medicinal, que você procura um benefício medicinal mesmo, né. O ato de fumar é medicinal? Depende muito do que você está buscando e como você vai fazer uso daquilo. Eu, particularmente, eu já sabia que a cannabis não causava um vício, mas tem muita gente que fuma por um vício, mas é um vício mais psicológico que ela cria. Então, muita gente tem aquele negócio de vou fumar porque tô feliz. Vou fumar porque eu tô triste. Toda vez que você estiver triste, você vai querer fumar. Vou fumar porque comer é gostoso. Vou fumar porque... a gente condiciona o próprio cérebro ao ato de fumar e não a química. Exato. Né? Pra mim era um ritual, cara. Sempre foi um ritual que eu gosto de fazer sozinho. Tanto que quando eu cheguei a contar pros meus pais, foi porque eu queria fumar em casa, não queria mais estar saindo na rua pra estar fumando. Quero fumar eu. Eu não gosto de estar fumando em rolê, essas coisas, porque... não me sinto à vontade, né? Então, para mim, sempre foi um ritual, né? E assim, questão de benefícios é que ela vai te acalmar, cara. Vai te acalmar e isso depende muito do que você tá utilizando. Vai que você usa uma planta alta em THC e te dá uma ansiedade. Se você já é uma pessoa ansiosa, né? Então, tem que tomar cuidado. Você tem que se conhecer e antes de utilizar, buscar informações, porque às vezes é no uso errado que a gente criminaliza a coisa. Não é porque ela faz mal, é porque talvez não seja para você, né? Então, tem que ter essa consciência também. De malefício, em relação a cannabis, é muito difícil que a gente não tenha nenhum caso de overdose, né? Então, é muito difícil, tem que consumir muita maconha para ter overdose, muita. É impossível, cara. Acho que é impossível, cara. Impossível de verdade. E... Tendo esses cuidados que você falou, né? Da pessoa se conhecer, buscar informação para não pegar uma planta que tem mais THC, se você não... Esse é o problema, né? Porque enquanto estivermos no fruto do tráfico, enquanto você tiver uma regularização, né? Você não vai saber o que tem ali, né? Então, eu já vejo isso como um empecilho, porque criminalização combate às drogas. Isso aí é gasto de dinheiro aleatório, cara, porque não vai acabar nunca. Por exemplo, teve uma apreensão lá de uma mulher em Juazeiro esses dias que estava mandando sementes pelo correio. Aí entraram na casa dela, ela tinha 43 plantas num cultivo fechado, um cultivo indoor, que é um cultivo caro, não é uma coisa que nem na Bahia agora, que foi queimado mais de 80 mil pés de maconha. Aí é diferente, né? Então, a mulher estava com 43 pés em casa, de genéticas, dava para ver que eram genéticas importadas, e eu fiz um cálculo base do que ela renderia
de dinheiro com aquelas plantas. 43 plantas, se cada planta ali render em torno de 200 gramas, ela vai ter um rendimento total de, no mínimo, se ela vender uma planta rende 200 gramas, né? Mais ou menos. Se ela conseguir colher tudo isso e vender para o mercado, vamos supor que ela bote ali, se botar um valor baixo ainda, R$50 uma grama de uma genética boa, que você sabe o que é, no mínimo ela faturaria R$460 mil com essas plantas, né? Então eu fico pensando isso transformando pro Brasil, né? Economia, né? Que a gente poderia, porque, cara, planta aqui nasce no asfalto, né? Se a gente botar um modelo aí da Califórnia, dos Estados Unidos, todos os cultivos lá são fechados, são indoor, então usa energia, né? Aqui você bota, a planta cresce no asfalto, então... No meio da calçada. Assim. A gente tá perdendo tempo, mas o Brasil sempre foi o último a tudo, né? Escravidão, tudo. Seriam benefícios para a saúde na área medicinal, benefício para a economia, gerar a economia, na segurança ia diminuir, né? Porque a cannabis, a hierarquia dela, você divide ela em duas, né? Porque existe a cannabis medicinal e a cannabis industrial, né? Existe um tipo de planta, que é o cânhamo, que ele produz menos THC, ele produz menos de 0,3 de THC, que é o hemp, que a gente chama. Essas são plantas consideradas industriais. Dentro da indústria, você pode dividir ela em várias coisas. Você pode usar ela na têxtil, na automotiva, bioconstrução, bioplástico, vidro. Cara, fazer muita coisa mesmo, né? Tem as caravelas dos portugueses eram feitas, as velas eram feitas de cânhamo. A primeira indústria de papel do mundo foi de cânhamo, né? O cânhamo ele é muito mais rentável que o algodão. Então, se a gente for pensar em uma proibição lá atrás, é por conta que existia uma competição entre esses mercados, né? E como o cânhamo ele era muito mais rentável, eles não queriam que o pequeno produtor crescesse em cima de altas fazendas de algodão, né? Então, isso já é proibido. Tanto que tem o Hemp for Victory, né? Que é uma clássica história da guerra que teve nos Estados Unidos. E eles já era proibido a produção, mas eles abriram a produção para incentivar os produtores a produzirem cânhamo, para eles terem um retorno financeiro para investir na guerra. Só que isso foi só aberto durante a guerra, né? Tanto você pesquisar... O buraco é bem mais lá embaixo, né? Com certeza. Então tem uma questão de valores envolvidos aí, né? E esse cânhamo você pode utilizar para muitas coisas. É uma fibra altamente resistente, né? Então, dá para a gente substituir para muita coisa. Então, a cannabis não ia ser só para o medicinal e para o uso recreativo. Cara, ela ia ser para uma gama de coisas. Você ia entrar num mercado gigantesco. Tanto tem uma empresa em Minas Gerais de produção de jaquetas para cachorros. Né? Eu esqueci o nome agora. Mas não patrocina, né? Então a gente não fala. A gente chama de jaqueta para cachorro. Jaqueta para cachorro. E eles fazem metade algodão sustentável e metade de cânhamo. É caríssimo, cara. É caríssimo a jaquetinha. Não sei de onde eles trazem esse cânhamo. Eu vou viver a vida inteira para comprar essa jaqueta para meus cachorros. E aí já é um mercado, né? Então tem muita coisa. Maconha pode entrar na indústria alimentícia, se você for nos Estados Unidos, você encontra suplemento. A semente de cannabis ela é muito rica. Ela tem mais proteína que carne, né? Então, para os veganos, ia ser um alimento maravilhoso, né? Tem fonte de ômega 3, ômega 6, uma porrada de vitamina. Alô, amor, veganos. Semente de maconha, tá ouvindo? Exato. Então, tem um perfil nutricional muito bom, né? Tá dentro de suplementos, tá dentro de várias coisas nos Estados Unidos, né? No Uruguai tem ração de cachorro de CBD. Né? Eles fazem com CBD. Então, é um mercado que era pra gente estar dentro. Era pra gente estar trabalhando nele faz tempo. Mas em relação a isso, a questão de benefício, eu acho que é o que eu falo. A maconha é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pra maconha. Né? Então, a pessoa tem que saber qual é o limite dela ali, né? De como utilizar, como que vai, porque... Eu já tive ponto negativo com maconha, né? Mas foi por um uso excessivo, às vezes, foi por um uso errado. É uma coisa que eu não sabia o que era, né? Mas pode acontecer. Então, por mais que faça bem, pode também te levar para um lado errado. Isso, o ato de fumar, né? O medicinal, ele é bem tranquilo mesmo, né?
Uhum. Como foi que você chegou, tipo, vou prescrever para os meus pacientes e tal? Como foi que você chegou nesse... Que não é fácil aprender sobre isso. Não é fácil e foi bem aleatório também, né? Depois que saí da faculdade, eu era bem desgostoso com a profissão, muito desgostoso, tanto que eu queria desistir. Desde o 7º semestre eu queria desistir da faculdade. Ele queria voltar pra engenharia ainda. Mas por que? Aprofunda um pouquinho sobre isso. Por quê? O que é que te deixou frustrado nisso daí? Porque eu já tinha aquela visão que eu sempre estagiei. Estagiei desde o começo, primeiro semestre eu já estagiava, todos os semestres eu estagiei, então eu estava muito dentro de clínica. E você vê o desgostoso do profissional, né? Que fica ali, pô, a gente é desvalorizado, não sei o quê, blá, 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 e você vai acumulando aquilo. Fora que a faculdade, pô, consome tua mente todinha. Então eu já não era uma pessoa tão forte, já estava longe de casa, passando por altos problemas, eu só queria desistir, eu queria ir embora. E como eu trabalhei com muita coisa na minha vida, eu já tive até empresa de comida, né, de comida fitness, eu poderia ir para qualquer lugar que eu ia me virar, né? Eu sempre falava, cara, se eu viajar para fora do país e alguém me oferecer uma grama para cuidar, eu sei cuidar. Então, pra mim não vai faltar... Vai nascer umas plantinhas diferentes na grama? Vai nascer. Né? E aí, quando eu saí da faculdade, eu continuei fazendo uso, né? E aí foi onde minha mãe já sabia, nesse tempo que eu fazia uso, eu conversei com ela começou a soltar uns verdes pra mim e tal, e eu falei mesmo. Só que aí meu pai, eu nunca tinha comentado que meu pai é fechadão, Tabu. Né? Meu pai é fechadão, né? Mas pelo fato dos votos dele, né? Então... ele sempre foi um cara muito fechado. Meu pai sempre falava, desde pequeno, filho meu nunca vai ter brinco, nunca vai ter tatuagem. Olha aí que... Castigo. Oi pai, tudo bem? Castigo, né? E aí eu... Você se preocupou para que fosse tudo o que ele falou, né? Tudo. Não vai faltar nada. Não é só um brinco. Não é só um brinco. Anota aí. Como é, pai? Deixa eu anotar aqui. Foi fazendo um por um. E aí eu saí da faculdade, comecei a atender, gostava da área da dermatologia. Vou me aprofundar aqui, vai que eu ganho. Primeiro veterinário que vem aqui fala que gosta de dermato. Eu amo dermato. Me identifiquei muito. Eric o resto... tava esperando alguém contar isso. Meu Deus, Jesus Gosto me ama. porque minha cachorra tem problema dermatológico desde os 4 anos de idade e eu também tenho dermatite atópica, né? Então eu queria entender o que tava acontecendo. Você tem dermatite atópica? Tenho. Nunca conheci nenhum humano que tem dermatite atópica. Marina tem dermatite. Massa. Gabriela também, né? Não é tão massa, não. Nunca conheci alguém, a namorada dela e a minha namorada. Ele que é nunca amiga conheceu dele. É porque ninguém diz, oi, meu nome é Gabi, eu tenho dermatite atópica, trabalho, massa. Não, Exato. massa não, né? Mas tipo... Tanto que quando eu tô em crise, o meu queixo coça muito. E a crise da minha cachorra é o queixo dela que coça muito. A gente tem uma ligação incrível, assim. Você comentou comigo uma vez sobre a relação psicológica que existe entre o pet e o tutor, né? Exato. Às vezes um tutor estressado... Fala um pouquinho também sobre isso. Acho tem muito. Eu tenho pacientes que têm gastrite nervosa, que o dono tem gastrite nervosa. Eu sou pobre, meu cachorro é pobre. Essas coisas também. É tipo isso. Eu já avalio, quando eu vou atender um animal, que eu vejo que o animal é totalmente... com um parafuso a menos, eu olho logo pra vida do tutor, né? Eu sempre tento fazer umas comparações Tá ali, faltando né? uns parafusos ali também, né? No tom. Mas tem uma relação muito grande, né? E aí eu comecei a trabalhar dentro da dermato, comecei a me destacar, né? Sem pós-graduação, sem nada, era só estudo mesmo. Tipo, botava em prática e montei meu Instagram. Quando eu saí da faculdade, meu supervisionado foi horrível. Tipo, o diretor do local que eu tava, ele foi muito... pau no cu mesmo comigo, né? Ele só não foi com a minha cara, né? Eu ia todos os dias, ele botava falta no meu nome. Nossa. Eu passei um mês fazendo um projeto de pesquisa, ele negou meu projeto, deixou nem eu abrir o computador, tipo, eu fiz... E tu disse que não teve preconceito na profissão? Mas assim, preconceito que ele só não foi com a minha cara, eu acho, né? Não sei qual foi o motivo. Você acha que não teve nenhuma relação com esse fato? Com estilo, com... Não sei, cara, não sei. Com a cannabis não, porque eu acho que ele nem sonhava. Se eu olhar pra minha cara... Ele nem sonhava. Nem sonhava. É que não olhar pra minha cara não é um sapatão. Pensando tá difícil, nisso, assim. tipo, só trocando aqui. Uma vez eu tava no hospital lá da faculdade, né? Aí saiu todo mundo. Saiu todo mundo e eu fiquei sozinho. O diretor falou, não, fica aí, a gente volta logo. Aí ficou eu e o segurança. E ele sentou do meu lado. Né, o segurança, eu nunca tinha visto o segurança na minha vida ali, ele sempre troca os turnos, né? Aí ele sentou do meu lado, olhou pra mim assim e disse:
Na minha infância eu fumava tanta maconha. Aí eu olhei pra cara dele assim, tipo... E aí, cara? Tem uma plaquinha aqui, né? Que infância é essa que você teve? Exato. Quer dizer, eu na minha vida adulta. Então as pessoas sempre teve esse estereótipo comigo. Enfim, eu não sei o que ele teve comigo. Então foi muito traumatizante o meu supervisionado. Muito mesmo. E, pô, apresentei TCC, falei, beleza, vamos trabalhar, né? Aí trabalhei um tempo em Fortaleza, tipo, ganhando míseros R$70 por dia. Atravessava Fortaleza pra ganhar isso. Até que eu falei, não, tá errado isso aqui. Né, tá errado. Passei 5 anos me lascando. Dando pra ganhar 70 conto né? no dia. Aí eu observei o mercado de Fortaleza, vi o que tinha lá e fui pra Juazeiro. Voltei pra Juazeiro, né? Não, vou montar um negócio lá. Só que eu precisava de capital financeiro. Aí fui trabalhar numa clínica totalmente do avesso. Tinha medicação vencida de 5 anos atrás, tá ligado? Nossa. Eu olhei assim, eu falei, se o conselho bater aqui, eu estou fudido, tá ligado? O seu carimbinho tá lá, Exato. Né, eu saí de fora de lá, fui trabalhar em outra clínica. Nesse tempo eu já era bem ativo no Instagram, né? Eu subi um Instagram muito rápido, eu cheguei a 10 mil seguidores em acho que menos de um ano, né? E então as pessoas me acompanhavam muito dentro daquele Instagram. E eu lembro que eu fui trabalhar numa clínica que no primeiro mês ela teve um bom rendimento, né? Ela aumentou o faturamento dela, o cara ficou felizão, só que no segundo mês não teve tanto. E aí a justificativa dele, tipo, eu ganhava pouco, eu ganhava R$1.000 pra trabalhar o dia inteiro, o mês inteiro, né? E aí, não desmerecendo, mas tipo, eu vi outras profissões que estavam ganhando mais, tipo, porra, você fazer faxina no atacadão era R$1.500. Eu falei, mano, acho que é menos trabalho, entre aspas, né? Não desmerecendo o trabalhador, né? Obviamente. Mas, porra, velho, sou um profissional, tô estudando e tal, né, pra ganhar isso. Aí o cara ainda chegou, teve a coragem de chegar pra mim e falar assim, então, a clínica não teve um bom rendimento esse mês porque você não postou muito no Instagram da clínica. Aí eu olhei pra cara dele assim, tipo, acho que ele via meu Instagram, que era bonitinho, todo organizado, fazia as coisas. Ele queria que eu fizesse o mesmo pro Instagram da veterinário clínica. e social media. É a primeira vez que eu escuto essas duas profissões juntas. Na hora que eu olhei que ele usou esse argumento, eu só olhei e falei, eu tenho uns projetos aí pra tocar, eu vou tocar. Nesse tempo eu tava querendo abrir um hotel, já tava com a empresa aberta, né, e um hotel de cachorro, né, um daycare, tudo. E falei, vou focar nos meus projetos. Foi massa, valeu aí a oportunidade. E saí fora, né. Comecei a trabalhar sozinho, meti o louco e fui trabalhar sozinho. E aí eu comecei a ganhar destaque. Começou a parecer caso louco. Dermatologia, você sabe, às vezes chegam uns bichos do avesso, né? Às vezes não, 90%. 99% das vezes. E aí eu comecei a olhar aquele, tipo, eu novo, tinha acabado de sair da faculdade. E aí eu via que chegava muito animal lascado pra mim de outros veterinários. 5 veterinários passou. Eu falei, mano, vou ser só mais um? Porque a conduta que eles estão fazendo aqui é o que eu aprendi dentro de faculdade, né? Então tá faltando alguma coisa. Comecei a bater essa cabeça, tá faltando alguma coisa. Até que uma pessoa me apresentou um veterinário que trabalhava com cannabis, né? Olha esse veterinário aqui e tal, não sei o quê. Não vou citar o nome dele porque, enfim... Que brigaram aí. Não brigaram, ele foi um cara que fez uma pilantragem comigo aí, né? A gente Roubou tua maconha, né? Hã? Roubou tua maconha. Não, eu fiz o curso dele. pouquinho pior, né? Eu fiz o curso dele, né? E do curso dele eu ganhei muito destaque porque eu já saí, mano. Eu vi aquelas informações ali, eu falei, agora eu já sei pra onde eu vou. Eu vou replicar aqui. Vou replicar. De lá, como eu tava trabalhando sozinho, eu fazia como? Eu trabalhava um mês e parava um mês pra estudar, né? Então eu arrochava em trabalhar e no outro mês falava, galera, vou só estudar. Aí eu tirei um mês pra assistir webinar de cannabis medicinal na medicina humana, porque já tava muito avançado. Então passei um mês inteiro assistindo. E, pô, descobri muita coisa. De lá eu entrei numa pós-graduação. Eu sou o segundo veterinário do Brasil que tem essa pós-graduação, né? Então, tipo, a pós abriu e eu peguei, né? Então, já tive acesso a informações. E foi dentro da medicina humana que eu fiz minha pós, né? Então, eu já sabia muita informação. E aí eu me destaquei. E aí essa pessoa pediu pra eu fazer uma aula pra ele. E minha aula eu acho que foi tão boa que ele não passou minha aula. Porque incluía um outro projeto meu. Aí eu acho que ele olhou e falou, não, acho que não. Não vou usar. Não vou usar. E eu fiquei putaço, cara. O cara, pô, deu trabalho, gravei a aula, deu erro, tive que gravar de novo, tal, tive que editar.
A vaidade do ser humano Cara, eu não faço nem questão de falar nomes. Nem agradeço, mas aprendi na vida. Rodrigo Gotini. Mas eu tava sem querer voltar muito para o começo da conversa, quando o Diego tava falando sobre ter sofrido preconceito e tal. Eu acho que o diferencial, pelo menos, eu tô muito quietinho porque eu tô absorvendo muita coisa que você tá falando. Acho que justamente o diferencial é a forma que você fala sobre. Existe uma vantagem muito grande em quem sabe se comunicar. Tipo, eu não posso chegar empurrando maconha na boca de todo mundo se eu não tenho embasamento, sabe? Exato. Se eu não sei falar sobre. A mesma coisa que a gente tava conversando. Não posso falar que um fenobarbital não presta, que é melhor fazer. Se eu não sei como passar essa informação. Às vezes a gente sofre muito dentro da medicina veterinária porque existem pessoas que não conseguem passar uma informação de forma didática ou de forma respeitosa. Eu acho que não é... Além disso, tem a questão da superficialidade do conhecimento, né? Quando a gente já comentou sobre isso em outros podcasts. Quando a pessoa abre a mente para início da informação, do conhecimento, se ela não tiver humildade para entender que sempre que tem que estar evoluindo, se aprofundando e tal, vai achar que aquilo ali é o certo de tudo e vai começar a condenar todas as outras coisas, né? E o que eu acho legal, o seu, assim, é que toda vez que a gente conversa, você tem essa percepção de, peraí, nunca é suficiente o conhecimento que eu tenho que buscar isso, né? Então, acho que essa relação de entender que precisa se aprofundar para poder falar sobre alguma coisa, aí vem a capacidade de comunicação, faz parte também, mas eu acho que o que a gente vê no Gustavo é esse aprofundamento. Ele não tá falando aqui superficial. Ele não tá falando de um artigo que ele leu e tal. Ele foi na medicina humana, ele foi atrás de várias coisas para poder falar, ele sabe o que ele tá falando. Exato, eu tinha que saber me comunicar. Eu tava morando no interior do Ceará, a galera lá é raizona, tá ligado? Então é aquela galera bruta também. E aí eu falei, beleza, como que eu vou usar esse conhecimento que eu investi, né, para poder ter para a sociedade? Cara, vou entrar com argumentos pequenos, vou fazer enquete, né? Comecei a fazer as enquetes no Instagram, as pessoas começaram a votar, eu olhava quem era, tinha veterinário que tinha lá, não, eu sou contra. E perguntava, por que você é contra, né? Porque é proibido. Era a resposta dele. Aí eu vinha com conhecimento. Aí a pessoa fica, é verdade. Então, comecei a introduzir de uma forma tão leve. Comecei a ter feedback muito legal. Desde o começo. Eu lembro que eu fui atender, essa história eu não esqueço nunca, porque foi nos meus primeiros introduções que eu comecei a divulgar alguns documentários. Pegava alguns documentários e jogava ali, assiste isso aqui, tem na Netflix. E eu fui atender uma senhorinha. Uma cachorra de uma senhorinha. E aí ela chegou, sentou assim na mesa. Aí ela, meu filho, queria agradecer você pelo que você recomendou lá no Instagram. Eu tô assistindo agora o documentário e tal. Tipo, uma senhora, tá ligado? Eu fiquei, porra, que massa, né? Então a galera tá com a mente aberta. E aí começou a eu me aprofundar e ganhar destaque nessa área. Porque eu sempre abordei de uma forma muito simples a cannabis, né? Então, foi o que o Diego falou, eu sempre mostro os pontos. Que hoje a galera usa como panaceia, né? Então, não, tem que usar cannabis, não sei o quê, cannabis pra isso, cannabis pra aquilo. Não, calma, galera, não é assim não. Às vezes não é a única alternativa, né? Como você falou, tem paciente que você não vai prescrever. E outra, não é porque é natural, as pessoas têm uma convicção do que é natural, não faz mal, né? Cara, qualquer coisa pode fazer mal, dependendo do seu uso, né? De como você vai usar. Até um chá de canela pode te matar, cara. Se você tomar... Até beber água demais. Você... cara. Então, tudo em excesso é veneno. Então, você tem que saber utilizar. Você tem que saber se você não vai ter uma reação, né? Tem que vir esse aprofundamento. E eu trazia esses questionamentos. Não é assim, né? Tipo, tenha calma, né? Vamos começar por aqui. E aí, eu comecei a aplicar isso na minha rotina. Tanto pra minha cachorra, que é a Meg. No tempo ela tava muito mal mesmo. Minha cachorra tem dermatite atópica crônica, ela pesava 46 quilos, tem artrite, artrose e displasia coxofemoral. A Golden de pacote completo. Golden, já vem um pacotinho, né? Golden tem muita predisposição a problema a tudo. Dermatológico. Oxi! Real. Você gosta mesmo de dermatologia? Não quero mais não. Cara, é complicado. Golden é um pacote de problema. Tanto que Goldens, nos anos 70, eles viviam até os 18 anos. Hoje o Golden mal vive 9, né? Você tem um pacote de problema e você tem um pacote Golden. O Golden. E aí eu comecei a aplicar nela. Ela começou a melhorar muito bem com a cannabis. E eu comecei a aplicar em alguns pacientes. Só que ainda era muito complicado, porque a gente não sabia como lidar com a justiça, porque a gente está num limbo jurídico,
né? A gente não tem uma proibição e nem Uma permissão para prescrever, né? A Anvisa, ela proíbe, mas a Anvisa não é nosso órgão, então ela não pode classificar o que o veterinário é um mapa, né? E então os veterinários estavam trabalhando nesse limbo. Só que tava todo mundo fazendo a torta e a direita, tipo, prescrevendo qualquer coisa, né? E aí onde entra o assunto de novo. É uma planta, minha gente, tem que tomar cuidado, tem que entender as particularidades, né? Existem particularidades do sistema do cão para o sistema do humano, né? Em relação ao quê? O humano, no centro vegetativo, né, que coordena movimento, coordena circulatório, respiratório, a gente não tem uma densidade de receptor dentro do corpo, né? Nessa área não tem. Por isso que a terapia com a cannabis ela é segura para humanos. Quando a gente se trata de cães e gatos, né, e outras multiespécies, já foi descoberto que o cão, em particular, ele tem uma densidade muito grande de receptores nessa área. Por isso que eles são muito sensíveis. Eles são muito sensíveis. Então, não é a mesma coisa, né? O cão... Não é tão seguro quanto. Não é questão de seguro. É porque você não precisa usar uma dose cavalar para mexer no sistema, né? Os cães, eles reagem a 0,0001 grama de THC. É muito pouco de THC. Não precisa usar uma dose cavalar, que é o que a gente vê a galera fazendo por aí. Então, faz bem, mas a gente não sabe isso a longo prazo ainda. A gente não tem um perfil de segurança 100% de que isso a longo prazo, um cachorro que precisa usar 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode fazer de efeito colateral lá no futuro. Quanto você acha que outros médicos e outras pessoas no geral, assim, que não têm tanta profundidade de conhecimento sobre isso e tenta defender na base da superficialidade e achar que serve para tudo e tudo mais, prejudica, na verdade, a causa de quem está defendendo? Teve esse caso aí, acho que é importante reforçar. O Eric puxou o assunto e acho que a gente tem que reforçar. Vê se eu acerto o nome. Ibuprofeno. Fenobarbital. Fenobarbital, né? Em cima disso aí, teve uma polêmica recente sobre isso. E quanto você acha que essa superficialidade, essa a falta de conhecimento profundo para saber o que está falando, acaba, na verdade, atrapalhando quem tem o conhecimento. Quem tá tentando fazer o trabalho mais sério nisso. Cara, isso é uma coisa que serve para tudo. Eu acho que hoje as pessoas... muitas pessoas se promovem com o tema ridículo, né? Então, isso é uma coisa que te faz engajar muito rápido em rede social, né? O controverso, né? O controverso, tal, o abuso, né? Então, por exemplo, resgate animal. Vamos entrar num tema de resgate animal. Cara, tem muita gente que faz um trabalho altamente agressivo. Como é que você quer educar as pessoas com agressividade? Tem gente que ainda tá com a cabeça lá atrás. Tem gente que, beleza, deixa o cachorro preso ali, mas, cara, antes de você chegar agredindo a pessoa, chega com educação, né? Então, eu sempre priorizei isso. Chegar nas pessoas com educação, explicando que, cara, tem que tomar cuidado. Então vem a mesma coisa. E é o que eu falo, a cannabis está se tornando uma panaceia, porque é o que eu falo. A gente teve o boom do antibiótico, né, no século XIX, e hoje a gente está vivendo uma resistência bacteriana. Então, eu tenho pacientes de 1 ano de idade que já tem resistência a 4 antibióticos. Eu tenho pacientes de 4 anos que têm resistência a 10 antibióticos, né? Então, a gente está vivendo uma outra era, né? E por quê? Porque lá atrás foi o boom, então todo mundo utilizava. Hoje, foi moda em algum momento. Foi moda, então a galera utilizava de várias maneiras. E eu não quero que a cannabis se torne isso, né? Eu acho que ela tem que, antes da gente legalizar, a gente tem que reconstruir toda a sua história, né? E toda a sua história não se resume em cannabis, se resume em um sistema que a gente não está aprendendo dentro da universidade, que é o sistema endocannabinoide, que é extremamente importante, cara. Ele é extremamente importante. Ele é um sistema fisiológico de homeostase. A gente aprende sobre homeostase dentro da faculdade, mas a gente não aprende quem faz isso, né? E se é um sistema fisiológico, a gente deveria estar aprendendo, porque a medicina, infelizmente, ela pegou todo o corpo e separou, né? Ela deu o cérebro para o neuro, deu a pele para o dermato, deu os hormônios para o endócrino, e aí ninguém se conversa. Só que existe uma rede que liga todos esses sistemas, né? Liga o intestino com o cérebro, liga imunológico com todo o corpo, e ele que estabiliza quem é esse sistema? O sistema endocannabinoide, né? E ele é um sistema totalmente influenciado pelo estilo de vida.
né? Então, se você tem um péssimo estilo de vida, seu sistema está todo desregulado. Então, morri já. Tá bom, tá certo. Já vivi. Né? Eu vou ficar calado nessa hora. Então, é isso que eu tento mostrar para as pessoas. Muita gente me busca para fazer atendimento com cannabis. Eu quero usar cannabis porque vai ajudar meu animal nisso. Mas calma aí. Deixa eu ver o cenário do seu animal. É um animal que come porcaria, que o tutor não sai para fazer um exercício com o animal é ansioso, é bravo, não sei o quê. Então, existe uma série de passos que a gente tem que ir para usar cannabis. E por que eu digo isso? Porque já chegou muita gente para mim e falou, eu não vou usar mais isso porque não funciona. Então, como é que você está educando? Como é que você, como um prescritor, como um educador da área, está educando essas pessoas? Você só quer o dinheiro? Porque... beleza, tem muita gente procurando atendimento, né? Querendo ou não, seu atendimento vai ficar mais valorizado. Você trabalha com cannabis, né? Você está mais valorizado. Então, essa pessoa vai pagar a sua consulta para que você atenda ela, passa cannabis e não ensina, né? Você não explica para ela o que é, você não explica qual é o conceito, você não explica o que envolve tudo isso. Não faz talvez nem a avaliação adequada para saber como aplicar, joga de qualquer jeito, na verdade está prejudicando. Eu uso muito um exemplo de um carrinho. Eu uso esse exemplo que eu acho maravilhoso. Quando a gente está num aspecto de doença, a gente tem que entender que a gente está tentando subir uma ladeira. É difícil, cara. É difícil você subir essa ladeira com um carrinho pesado. A cannabis, ela vem para te ajudar a pegar esse carrinho e te empurrar esse carrinho para subir. Só que se você falar, não, deixa a cannabis que ela vai empurrar. A cannabis vai subir. Ela vai subir como esse carrinho, se você não ajudar ela? E onde entra a ajuda? Com a estabilização do sistema endocannabinoide. Então, a gente tem que ajustar a parte nutricional. Por quê? Intestino, ele mexe totalmente com o sistema endocannabinoide. Ele tem uma íntima relação com o sistema endocannabinoide. O seu psicológico tem uma relação intimamente com o sistema endocannabinoide, né? Os seus hormônios têm, porque ele que vai fazer a homeostase. Ele é um sistema que produz endocannabinoides por demanda, né? Então, por exemplo, você bate o joelho na quina. Tem aquela dor, mas no fundo da dor você sente um leve prazer querendo passar. Aquilo é o seu sistema endocannabinoide tentando fazer aquela dor passar. Então ele produz pela demanda, tá acontecendo isso, vai lá dar uma acalmada. Ele vai e tenta dar uma acalmada no processo, mas eles se degradam muito rápido, né, no corpo. E aí é onde entram os fitocannabinoides, que são os canabinoides da planta. Então ele ajuda esse sistema a aperfeiçoar, a funcionar melhor, né? Mas que você tem que ajudar ele, né? Não adianta nada. Você tá querendo tomar cannabis e tá se lascando aí, tipo... tomando cerveja, Coca-Cola. Você tá falando aí, eu tô viajando no negócio que você falou lá da integração entre os sistemas. Eu não sou da área, né? Sou empresário e tal, mas fiquei viajando com isso. Da integração entre os sistemas e que quem faz meio que a ligação entre essa integração é o sistema endocannabinoide. Então, dá para ser médico integrativo funcional, como muitos médicos estão surgindo com isso, sem entender do sistema endocannabinoide, já que não é ensinado na faculdade? Eu digo que quem não souber de sistema endocannabinoide daqui para frente vai ficar muito para trás. Porque você não precisa da cannabis para mexer nesse sistema. Existe uma série de coisas. Dá para modular esse sistema sem Dá para modular o sistema sem isso. E é aí que entra, voltando ao papo do fenobarbital, né? A gente utilizar isso como um posicionamento muito agressivo, né? Tipo, não use isso, tem que usar isso aqui de primeira escolha. Cara, existe uma série de processos para você conseguir um óleo hoje. Você tem que entender seu paciente, você tem que prescrever, você tem que fazer um laudo, você tem que enviar para a associação. A maioria das associações é por e-mail ou cadastro. Essa associação vai receber. Imagine que assim, farmácia tem toda esquina. Uhum. Então tem demanda para todo mundo. Associações tem poucas no Brasil, né? Então, até a associação receber seu pedido, entrar em contato, fazer a prescrição, ver lá, fazer o remédio, enviar para tua casa. Meu filho, o cachorro já tá. Como é que você vai usar isso de primeira escolha se a gente não tem um acesso rápido? Esse processo pode levar até quanto tempo? Já teve caso? Depende, cara. Depende muito. Depende também da sua fonte financeira. Tem cliente minha que tem barato, grana. Né? Não é barato, pô. E esse é outro ponto. Não é barato. Tem uma cliente minha que ela tinha dinheiro. Inclusive, era a filha da primeira ninhada da minha cachorra, né? Ela teve câncer, é uma Golden, né? E a tutora tinha condição, ela pagou 900 pau no óleo.
R$900. Mas ela comprou num dia, chegou no outro, porque ela pagou o Sedex, ela foi, eu já tinha contato na associação lá dentro, então agilizei, porque a cachorra estava muito mal, ela tinha grana, chegou no outro dia. Nem todo mundo tem essa grana. Zero E condição. muitas vezes eu prefiro chegar no tutor e falar, você tem R$900 para gastar num óleo, vamos gastar R$900 em uma porrada de coisa que a gente pode fazer, vamos ajeitar a nutrição, vamos passar uma suplementação, para depois a gente pensar num óleo como uma fonte complementar de ajuda. Então eu acho que não tem como a gente utilizar de primeira escolha ainda, porque não tem estudos comprovados, né? E que a gente tem um estudo que fala que tem a eficácia, mas não foi na maioria dos grupos, né? Então teve uma minoria, mas teve melhora. Né? Então significa que funciona, mas a gente ainda não sabe se funciona a ponto de você optar em deixar o animal sofrendo, porque toda sequela de uma convulsão pode deixar, toda convulsão pode deixar uma sequela. Né? Então é muito melhor você pensar em utilizar um alopático nesse momento para você tirar a condição daquele paciente. Então, até certo momento, até esse ponto que estamos, eu acho que não seria uma primeira escolha. E tem que tomar cuidado, por quê? Por conta do público. Quem trabalha agressivo tem público agressivo, né? Então, as pessoas acabam... Eu vejo muito, né? Enquanto que às vezes eu seguia essa galera de resgate, eu via os comentários. A galera é agressiva da mesma forma. Né? Então, se ela tá vendo um conteúdo agressivo, ela é agressiva. E aí você vê isso também nos outros públicos. São as bolhas de cada... As bolhas. E aí eu tava conversando com a Neuro, uma Neuro bem famosa no Brasil, né? Ela tem até um curso na área. E ela disse, Gustavo, 8 clientes, depois dessa notícia, 8 clientes ligaram pra mim me chamando de louca. Por que eu passei fenobarbital pro cachorro dela? Né? E tipo... Cara, isso é complicado. É irresponsabilidade, né? E às Eu vezes são acho. clientes, às vezes não, na maioria das vezes são clientes que não tem nenhum embasamento científico, que ouviu de um profissional X e só tá repassando informação sem nem ter. Exato. Então tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado para não virar panaceia e também a gente não perder o que é o rumo da educação. Já é difícil, Já é difícil chegar até aqui, já tá sendo difícil fazer o negócio funcionar, aí... Bum, explode tudo. Então. E aí vem bomba de lá e bomba de cá. Porque o conselho também não se interessa em chamar a galera. Você tem um cara no Brasil, você tem um conselho com uma gama de gente querendo prescrever cannabis. Um monte de gente sabe sobre o tema. Então, por exemplo, beleza, eu sou novo, mas... cara, eu me considero uma certa autoridade na área pelo conteúdo que eu tenho já, né? Pelo embasamento. Cara, eu tenho aprimoramento internacional, eu tenho uma porrada de coisa. Por que o conselho não me chama pra trocar uma ideia? Né? Pra ajudar eles? Aí fica a torta direita. Aí lançaram agora uma nota que você só pode prescrever se você entrar na justiça pra conseguir a liberação do paciente. Eu falei, caramba, minha consulta vai pra quê? Pra R$1.000? Pra todo paciente eu ter que entrar o bicho vai morrer e não vai receber. E não vai resolver. A justiça da gente funciona pra caralho. Só. Então, aí acaba que tá nesse... Justamente, porque essa agressividade gerou uma nota de repúdio, essa nota de repúdio pesou no conselho, porque o conselho... Politicamente pesa. E eles estão corretos, a galera que fez a nota de repúdio tá correta porque... foi o que eu disse, a Neuro recebeu uma ligação de volta dos pacientes dela falando, você tá louca de prescrever fenobarbital pro meu paciente? Né? Então, tem que tomar cuidado, cara, pela forma que você aborda. Fala dos dois, fala do benefício de um, do benefício de outro, ponto positivo, ponto negativo, né? Aí você compara, né? Então, quando eu vou utilizar cannabis em paciente que tem epilepsia, eu faço em conjunto. E tem que tomar cuidado em conjunto, porque a cannabis, ela inibe enzimas do fígado que metabolizam certos fármacos. Então, você tem que ter um tempo de uma medicação e outra, né? Tem que saber orientar o tempo de desmamar. Aquele animal está tomando fenobarbital há quanto tempo? Então, você tem que proteger o fígado, porque cria muito radical livre, né? Como a cannabis inibe uma rota bioquímica de metabolização, ele cria mais radical livre dentro do fígado. Então, ele vai danificar mais esse fígado. Aí você entra com antioxidante, com proteção. Então, A quantidade de coisa de responsabilidade que você tem que colocar na mesa é muito maior do que dizer, é um absurdo usar... E é uma coisa que você não consegue falar em 30 minutos pro tutor, né? Então, hoje é o que diferencia um pouco o meu trabalho, né? Eu dou atenção pro tutor, né? Então, quando eu comecei a fazer a comunicação, que foi onde eu cresci, foi onde eu estourei muito rápido, minha consulta hoje
Eu acho que está entre uma das mais valorizadas aí no Brasil, não sei, né? Mas espero que sim. Ninguém vai perguntar quanto é. Mas eu dou espaço, eu dou material, eu dou Eu já vi esse material de consulta. Eu acho que o jeito que você trabalha é junto de todo mundo, o máximo que você pode. Por mais que você entenda de nutrição, de sistema endocannabinoide, de hormônios, isso aqui, você tenta trabalhar junto com outros profissionais para agregar a sua consulta. Ninguém sabe tudo, não. Pô. E o material que ele manda para os pacientes são e-books maravilhosos, assim, tem explicação disso, daquilo, o que fazer se isso der errado, e se isso, e se isso, e se isso. Então, tipo, para a pessoa ligar para ele num desespero, ou ela não leu, ou... Deu uma Exato. merda muito grande. Eu acho que era legal você contar um pouquinho como é que é o seu processo, né? Pelo menos resumidamente, de consulta. O que é que você leva em consideração? São vários atendimentos, são atendimentos longos. Você falou todo o seu 30 paciente minutos. usa cannabis. 30 minutos você falou que não é suficiente. Como é? Se eu quero marcar uma consulta para Tchala com o Dr. Gustavo, como é que funciona isso? Primeiro a gente vai trocar uma ideia no WhatsApp, né? Tem sempre uma conversa pré-consulta antes da pessoa marcar. Como minha consulta ela tem um valor mais alto, eu quero que as pessoas venham sabendo do meu trabalho e que gera identificação para elas, né? Então eu já trabalho abertamente no Instagram para gerar identificação com a pessoa. Hoje eu vejo muito que as pessoas criticam os veterinários. O veterinário fez isso, o veterinário fez aquilo, o que eu passei fez aquilo. A culpa é tua, brother. A culpa é tua de não ter ido se identificar com um profissional, de acompanhar ele, saber quem é ele, qual a conduta dele, como é que ele trabalha, né? Então, quando a pessoa vem falar comigo, a gente tem uma pré-conversa. Você conhece meu trabalho? Tal. Às vezes quando eu vejo que a pessoa é meio... Não, é porque foi indicação de não sei o que. Eu falo, então fica uma semaninha ali me acompanhando no Instagram para você ver minha metodologia, o que eu exerço, né? Porque tem muita coisa para ser... Ver se funciona com você. Porque não adianta nada a pessoa pagar caro na minha consulta, chegar lá e eu falar, você precisa... beleza, seu cachorro tá assim, assim, assado, né? Como é que eu comando minha consulta? Quis marcar? Marcou? A gente vai marcar a conversa e dentro da minha anamnese, é uma anamnese personalizada, que é minha, né? Um protocolo meu, e tem mais de 90 perguntas. Tem mais de 90 perguntas que eu faço pro tutor e dentro dessas 90 perguntas eu faço rastreamento. O tutor não passeia com o cachorro, então já é um ponto, né? Ele dá vermífugo, dá vacina, dá não sei o que, tudo que oferta no mercado ele dá, é um outro ponto. Então eu vou puxando pontos de gatilho durante essas consultas. Chega no final, eu vou explicar tudo isso para ele, como é que funciona. Seu animal come ração, qual ração ele come? Ele come essa. Qual é o problema dele? Tem problema de pele? Eu vou explicar como é que funciona o mecanismo de fisiopatologia da pele. Quase uma consulta-aula, assim. É uma aula, cara. O material sai também. É uma aula, então a pessoa sai entendendo. Eu atendi um cachorro esses dias, de um pessoal até da Netflix, né? É uma galera que trabalha na Netflix. E a cachorra tem 12 anos de idade, ela tem uma desbiose intestinal desde pequenininha, a cachorra faz fezes com sangue. No meio do processo ela desenvolveu uma dermatite atópica e no final da vida, ali com 12 anos, teve doença cognitiva do cão idoso, né? O Alzheimer. E o tutor, a queixa do tutor era: Gustavo, eu nunca entendi o que aconteceu com a minha cachorra. Nunca entendi. Eu já passei em diversos médicos, desde pequenininha ela ainda tem esse problema. Aí eu pedi pra ele me contar a história toda. 12 anos de história. 12 anos de diarreia. Eu peço todos os detalhes. Tudo que você puder me falar de doença que teve, doença do carrapato, tratamento que fez, não sei o que, me fala. Que aí a gente vai puxar os pontos. Ele me contou a história, eu acho que de história foi só com uns 40 minutos, né? E aí eu puxei esses pontos pra ele. Provavelmente a sua cachorra com a desbiose, né, mexeu no intestino dela. O intestino ele é um órgão extremamente imunológico, endócrino, né? Existem junções ali que não eram para estar abertas, que quando a gente tem um processo de desbiose, esse intestino ele abre, né? Ele tem uma permeabilidade. Aí eu vou fazendo associação, é como se fosse uma peneira. Imagina a peneira ela é seletiva, né? Ela passa o que é pequeno e seleciona ali o que você quer ficar. O intestino é da mesma forma, ele puxa o que tem de precioso, né, que são os nutrientes, e joga fora o que não presta, né? Então imagine que essa peneira está rasgada, tudo isso vai passar, ali tem um sistema imunológico envolvido.
Você, quando tem uma desbiose intestinal, você tem um aumento da barreira hematocefálica, né? Lá no cérebro. Porque o intestino, a partir da alimentação, você produz certas substâncias que alimentam os seus macrófagos do cérebro, que são os micróglias, né? Imagine, e aí entra a parte dermato, né? A pele, ela é o último órgão. A gente tá vendo ele, para nós é o primeiro, mas de dentro para fora ele é o último. Por que que bicho tem muito problema de pele? Se tem problema de pele é porque o intestino não está absorvendo corretamente os nutrientes. Por quê? Até chegar na pele os nutrientes, se ele não estiver absorvendo bem, acaba que tem um problema. Então eu expliquei para ele. Começou na desbiose, por que que desenvolveu a dermatite atópica? Por causa desse primeiro problema. Por que que desenvolveu agora uma doença cognitiva? Por causa desse primeiro problema e desse segundo problema. Porque você usou remédio aqui para tratar isso, usou remédio aqui para tratar isso, e até hoje você usa remédio para tratar os dois. E aí virou uma bagunça o corpo. E aí eu expliquei para ele, e ele entendeu tudo que está envolvendo. E agora, como a gente vai resolver? Agora é paz, é ter calma no coração, porque não vai ser do dia para noite. São 12 anos de junção de problemas são em cima 12 de anos de dano, e tem órgãos que você não consegue recuperar, né? Eles têm danos irreversíveis, então a gente consegue dar uma qualidade de vida, mas vai depender do tutor. Tanto que eles chegaram para mim, eles davam arroz, eles davam ração, arroz e feijão pro cachorro, né? Então começa por aí, já um carnívoro comendo puro carboidrato. Ah, mas cachorro peida muito. Cara, só comendo grão, velho. Só comendo grão, como é que não peida, né? Então, tá fermentando. Fermentando tudo. E aí, essa minha consulta, eu não chamo mais de consulta, né? Eu chamo mais de protocolo, né? Esse meu protocolo, ele envolve toda essa atenção. E dentro desse plano de 30 dias que ele tem comigo, ele tem um livre acesso de chegar e mandar uma mensagem no WhatsApp, tá acontecendo isso, como é que eu posso resolver? Então não é só a consulta e não, só tem um acompanhamento, né? Por isso que eu não atendo tantos animais ao dia. Eu atendo 2 no mínimo por dia, porque, cara, se for para entregar tudo isso que tem de atenção e tudo, eu preciso atender pouco, né? E aí as pessoas chegam com essa convicção. Então, antes da consulta tem uma anamnese ali que eu não aceito todo mundo, não. Você também escolhe o seu cliente, né? Eu escolho, porque... Não adianta, a pessoa não vai fazer o que precisa, vai sair falando mal que você não fez, que você não resolveu nada e tal. Exato. Exato, então acaba que eu prefiro que seja assim, porque minha cabeça agradece, minha saúde mental agradece, né? Tanto que eu já falei, né, que teve cliente que chegou, eu quero prescrever cannabis. Eu sempre puxo o ponto de onde ela conheceu a cannabis. Eu perguntei pra ela, onde foi que você conheceu ela? Fumando, né? Aí ela, beleza, já começa por aí, né? E aí eu, comecei a puxar. Cachorra idosa, problema de pele, problema endócrino, tinha câncer, tinha não sei o quê. Aí eu comecei a puxar. O que come? Come de tudo. Meus pais amam dar uva pra cachorro. Aí eu... Aí eu, uva pode ser tóxico, né? E tal, em grandes quantidades e tudo. Não é bom. A cachorra tava meio mal. Eu falei, você tem condição de fazer uns exames que eu passar? Ela disse, tenho. Aí eu expliquei tudo pra ela. Tudo. Bati os pontos todinho. A cachorra não passeava, não fazia nada. A cachorra obesa e tal. Aí eu pedi pra ela ir fazer uns exames. Chegou lá pra fazer os exames. O médico o veterinário aplicou umas injeções que ela nem sabia o nome. Aí ela chegou com os exames e as aplicações. Não, ele fez umas aplicações. Nossa, aí eu fiquei bravo, pô. Falei, eu encaminhei a cachorra pra fazer os exames. Por que ela voltou com medicação aplicada? Né? Você tá passando por um processo aqui comigo. Ela, não, eu quero que você prescreva, que eu não vou fazer essas coisas não. E não sei o quê, blá, blá, blá. Eu falei, é muito melhor você pegar essa grana que você ia pagar a cannabis e a gente fazer outras coisas. Não, é que eu conheço uma pessoa que faz mais barato. Não. Comigo não vai funciona. funcionar. Né? E quando eu fiz o laudo dela, eu fiz um laudo para que todas as associações não aceitassem o caso dela. Né? Cara, foi o laudo mais bonito que eu fiz. De verdade. Eu dediquei a fazer aquele laudo para nenhuma associação. 24 horas pra fazer o laudo. Foi, porque eu expliquei. O cachorro ele tem isso, a tutora não faz isso, não faz isso. Ela quer que passe a cannabis, mas, cara, eu fiz uma coisa linda lá.
né? E aí foi onde ela chegou, né, e me esculhambou. Falou que eu tava demonizando a cannabis, né? Um cara Porque que eu tá não queria. quantos anos dedicado a isso? E aí, porra, eu falei, caramba, velho, 9 anos de uso de fumo. Pós-graduação, aprimoramento internacional, trabalho de uma maneira bem livre. E a pessoa falar que eu tô demonizando, tudo bem, né? Então, tchau. Não, deixa eu ir embora, eu e meu demônio aqui. Embora. Então, não vou passar pro seu cartão. Eu tento selecionar sempre, até pra tirar curioso do meu trabalho. Muita gente vem por causa do meu conteúdo. Ah, não, ele fala isso e tal. Mas, cara, eu tento afastar os curiosos e só mesmo... Tanto que meus feedbacks são a maioria 100% bom, né? Os que não deu certo é porque, infelizmente, nem todo mundo vai dar certo dentro do protocolo. Não é para todos, né? Então, tem gente que não espera, né? Que eu tenho, às vezes, o resultado é 1 ano, o resultado, que é um resultado... Não é rápido. É um resultado orgânico, né? E para você ter o crescimento orgânico, a gente sabe bem que já demora um pouco, né? Seja o que for, seja em rede social, seja o que for. Então, na vida também, se você quer ter saúde, você tem que pensar, vou fazer academia aqui 1 mês e vou tá maravilhoso de saúde. Só eu malho uma vez e saio feliz, tipo, tá pago. Tá pago, aí não vou Aposta. mais, tá ligado? Que eu já fui essa semana. Então é longo prazo, né? Você tem que pensar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu penso muito nisso, né? Quando eu comecei a entrar nesse conceito de saúde mesmo, eu pensei pra mim, pensei pra minha cachorra, porque eu comecei a observar minha família. Comecei a aprender genética, né? Comecei a buscar estudos em genética, epigenética também, essas coisas. E aí eu comecei a observar minha família. Então minha família tem o quê? Muita predisposição a diabetes, a câncer, né? Tem predisposição a ganhar peso. Eu já tenho um problema autoimune, eu já tenho um problema de pele envolvido, né? Então, eu busco me cuidar para o meu futuro, cara. Que se daqui que eu tiver com 40 anos, eu vou estar todo fudido. Todo fudido, se eu não me cuidar agora, né? Débora, será que a gente chega a 40 anos, eu e tu? Eu tô assim, tô perto. Esse é o problema. Faltam quantos anos, Débora? Não precisa dizer isso assim. Não precisa. Thalita, vem cá, a fumaça já foi embora. Ela tô perto. Eu tô perto disso e às vezes assusta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você dentro da medicina veterinária integrativa trabalha só com a parte de medicina canábica ou já trabalhou tipo com ozônio, laser, implante de ouro, essas outras coisas? Quando você entra na medicina integrativa, é um mundo, tá? É um mundo que se você quiser se aprofundar, você não para mais. Então eu selecionei. Eu fechei um ciclo dentro do meu trabalho que fazia com que ligasse os pontos, né? Então eu comecei na cannabis, comecei a observar os resultados, ainda não era um resultado satisfatório. Então o que está faltando? Comecei a buscar nutrição. Então comecei a aprender nutrição e foi aí onde eu tive outro problema, né? Que eu tinha uma parceira que fazia, uma veterinária que fazia as dietas dos meus pacientes, e só que uma pessoa muito fechada, eu queria aprender, eu cheguei nela e falei, eu achei muito massa essa tua área, eu queria aprender mais sobre o seu trabalho, foi ali que eu vi a primeira vez epigenética na minha vida, né, e eu quero aprender mais sobre o seu trabalho, você poderia me indicar algum livro, alguma coisa? Ela olhou pra mim e disse, pra saber o que eu sei, você vai ter que estudar muito. E não me passou porra nenhuma, tá ligado? Sim, eu quero estudar, isso que eu vim falar com você. Exato, e tipo, ela foi altamente ignorante, aí eu falei, foda-se, vou estudar sozinho. Aí vi que ela tava fazendo muita coisa errada, né? E nem estudou tanto assim, talvez, né? Então, como ela, talvez. Que faz muita merda. Exato. Eu mesmo vejo hoje que ela se gaba porque trabalha com epigenética e não sei o quê. Aí eu falei, vou pesquisar o doutorado dessa mulher. Era com frango, né? Falei, meu Deus, frango, cachorro, que ela tá querendo trazer, tá ligado? Então, nada a ver. Às vezes quem não quer compartilhar conhecimento é porque se compartilhar demais, descobre que não é essas coisas todas. Ali em algum momento. Não, e pior, todos os meus pacientes que iam pra ela pioravam. Né? Então, por causa do frango? Não por causa do frango. Não por causa do frango, é por causa de outras coisas que tinham dentro da dieta que eu não classifico como um alimento para animal. Óleo de soja, essas coisas assim, nada a ver. Né? Então, os bichos se inflamavam mais. E aí eu acabei estudando a nutrição, comecei a me aprimorar dentro da nutrição, massa. Aí comecei a estudar laser terapia, né? Fiz um curso de laser, comprei um laser, massa. E hoje comecei a trabalhar com uma coisa que poucos falam, que é a fisiologia do exercício, né? Então eu trago muito essa temática do exercício para os animais.
né? Então, eu busco estudar essa área, porque você vai pesquisar, não tem nada de trabalho. Então, eu trabalho com laser, trabalho com nutrição, redução de danos ambientais, ou seja, eu pego todos os produtos de limpeza que você tem dentro da sua casa e vou te mostrando o porquê você não deve utilizar ele e o que você pode substituir, né? Então, é um multitrabalho ali que eu faço. Então, eu já faço a dieta do animal, eu já faço um protocolo de exercício para ele, eu já faço toda a parte de orientação de cannabis, se necessitar, nem todos necessitam, né? E eu trabalho mais com essa área, mas, tipo, ozônio é uma coisa que eu quero aprender, mas eu acho que vou ir na calma, né? Porque minha cabecinha eu tô cansada já, assim. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, Gustavo, que é o seguinte: você claramente é um desadestrado no nosso conceito aqui, uma pessoa que pensa fora da caixa e age fora da caixa. Uhum. E você hoje não está estabelecido necessariamente para consulta só num local. Você tem vou brincar aqui com o termo, mas é como se fosse um veterinário nômade. Você tem hora que tá atendendo de Juazeiro, tem hora que... Como é que é isso? Como é que é essa experiência? Por que você escolheu isso e como é que tem funcionado? Cara, eu sempre quis viajar, né? Sempre, quando eu pensava assim, o que eu vou fazer quando não tiver dinheiro? Eu vou viajar, cara. Eu vou viajar porque eu gosto de conhecer novos lugares, novas pessoas, culturas, né? Eu dou ouvido. Tudo que eu aprendi hoje, até foi uma frase que eu disse no meu Instagram hoje, é na insatisfação dos seus clientes que você busca aprendizado, né? Então, eu sempre busquei ouvir as pessoas. Então, cara, eu conheci uma gama de pessoas dentro dessa área. E não me imaginava rodar assim hoje em dia, meu trabalho ganhar esse espaço, mas foi através de rede social mesmo que eu comecei a trabalhar esse conceito. Aí me chamaram para uma palestra ali, né? Uma palestra aqui, sendo que 2020 eu queria desistir da minha profissão, 2021 no final dela eu estava apresentando 3 congressos internacionais. Do nada, né? Também. E foi justamente pelo estudo. Né? Do nada não, você tá sendo humilde, né? Construiu aí Construí, um ano. mas eu não imaginava que isso ia acontecer, né? Eu fico olhando, porra. É do nada porque aquele sentimento do recém-formado, né? Bicho, faz 3 anos que eu tô formado. eu tô né? aqui conversando com a galera que manja do assunto há muito tempo. Cara, eu com 26 anos, no meio, não sou porra nenhuma, cara. Sou um moleque velho, no meio de uma galera PhD, pós-doutorado, cara 4, e eu lá, tipo, molecão. Tanto que eu sou o mais novo. Mas essa sua humildade é que faz você buscar o conhecimento contínuo, entendeu? Quem acha que sabe de tudo, na verdade é quem não sabe de não porra sabe de nenhuma. nada. É verdade. Eu acho que quanto mais você estuda, mais você não sabe de nada, né? Então, comecei a crescer, comecei a dar palestra, e me chamaram para um congresso internacional. A pós-graduação que eu fiz, vi o meu desempenho dentro da pós, porque eu trazia sempre temáticas de reconstrução, de reeducação, né, de educação de cannabis e tudo. E aí eles me chamaram para ser professor. Né? Então eles viram meu desempenho e me chamaram para ser professor. E aí meu trabalho ele ganhou espaço, porque as pessoas começaram a me indicar, veterinários vinham. Hoje eu atendo cachorro de veterinário. Tipo, cara, você atende outro veterinário. Então ele tá te buscando porque nem ele sabe resolver o problema do cachorro dele, né? Então isso é muito legal, porque quando eles veem o meu trabalho, eles ficam, tipo, abismados, né? Com material, com tudo. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Como eu já conheço uma galera, né? E muita gente me chama, eu vou rodar, né? E aí vim parar em Natal, aí acabou não dando certo, né? Passei uma semana, fui chutado na rua. Foi visitação, na verdade. Foi uma visitação. Vou visitar ali Natal. Né? Mas minha mente é sempre firme e pé no chão, cara. Eu sempre tenho a mente firme e pé no chão, porque meu trabalho ele tá sendo construído sozinho, desde o começo, desde quando eu me formei. Então não dependo de ninguém, tá ligado? Eu acho sensacional como você lidou com a situação. A gente sabe um pouquinho de como funciona essa situação. Muita gente ficaria no... Cara, o cara veio de outro estado pra cá. Uma semana... Vira tudo de cabeça pra baixo e você sempre com a resiliência. Uma mão de mala sem saber pra onde ir. Massa, vai dar certo. E aí você vai lá e acha a solução e tá aí. E aí Cara, foi engraçado porque essa história rodou muito rápido, né? Tipo, quando aconteceu isso, a história foi parar em Manaus. De Manaus ela foi parar em Mossoró. Mossoró entrou em contato 2 veterinárias comigo. Vem trabalhar aqui comigo. Dessa história foi para São Paulo.
entraram em contato comigo, vem trabalhar comigo. Foi para Aracaju, vem trabalhar comigo. Eu olhei e falei, mano, eu posso estar em qualquer lugar. Eu posso ir pra qualquer lugar. Eu não Tem preciso males estar que aí. vêm pro bem, literalmente. Cara, então pra mim é livramento, sabe? Eu vejo como livramento porque logo depois tiveram polêmicas, né? Então ainda bem que eu não estava no meio. Então eu acabei... Eu sou assim, tanto que eu nem falei pros meus pais, só falei quando eu tava lá porque eles são altamente preocupados, né? Então... ajeitei minhas coisas, tava aqui, ia pra praia, curti. Vou morar na praia, vou morar ali perto da praia, né? Então, Esse seu livramento, acho que a gente pode agradecer junto. É uma coisa generalizada. e aí hoje eu vivo assim, né? Eu busco estar em qualquer lugar, no lugar que as pessoas me aceitem bem, né? E levo o meu conhecimento para quem quiser, cara. Quem estiver disposto a querer aprender, eu sou totalmente aberto com a minha profissão. O que vem? Que é uma das coisas que eu prezo. Porque quando aquela veterinária negou conhecimento para mim, hoje eu vejo que, cara, eu não preciso negar conhecimento para ninguém. Cara, eu não quero ser estrela, eu não quero ser melhor que todo mundo, né, pela carga de conhecimento que eu tenho. Eu quero que as pessoas tenham o meu conhecimento e sejam melhores que eu, cara. E lá na frente elas agradeçam. Pô, eu aprendi com o Gustavo. Né? Tanto que essa temática de modulação do sistema endocannabinoide sem a cannabis, que muita gente tá falando agora, cara, foi eu que introduzi aqui. A primeira vez que eu vi foi com você. Exatamente. E, tipo, eu fico extremamente feliz quando eu vejo. Eu não fico, ai meu Deus, tem gente já na minha frente. Cara, foda-se. Se eu quiser trabalhar com... Se eu chegar um momento que eu cansei, já entreguei conteúdo pra muita gente. Vou agora vender coxinha na praia. Ele só não vai mais fazer filtro de sonhos. Mas isso que você falou... Isso que você falou é importante. É melhor ser... Dentro disso que você tá falando, né? De você, o cara pode ficar melhor do que eu. É melhor ser o burro no meio dos inteligentes do que o inteligente no meio dos burros. Sim. E quem tem um conhecimento superficial, às vezes quer estar lá, se arrodeia de pessoas que são menores do que ele para ficar sempre naquela posição. Se você se arrodear de pessoas melhores que você vai crescer junto com essas pessoas. É um pensamento muito errado você não querer compartilhar o conhecimento. Pelo contrário, compartilhar vai todo mundo crescer junto, você vai crescer também, pô. Exato. E é isso que tá me dando muito valor, assim, no mercado também. Pô, valorizei minha consulta, né? Então hoje eu vejo veterinário que reclama que não é valorizado, é porque o veterinário não sabe se valorizar, né? Então, se você não tá entregando o serviço, se você não tá procurando resolver o problema do paciente, né? Então, cara, você não vai ser valorizado. Eu tô buscando resolver. Você tá se valorizando. Eu estou me valorizando. Minha ex-mulher falava pra mim assim, não, vou mudar de profissão que na arquitetura não dá dinheiro. Eu digo, olha, toda profissão do mundo tem o cara que não vai ganhar nada e vai ter o cara que vai ganhar muito. O que determina a sua valorização é você como profissional, não necessariamente seu diferencial. Vai ter do padeiro que inventou... Não tem o cara agora do churrasco do salzinho assim? O cara ganha milhões hoje criou um negócio dentro da profissão dele. Pô. Então, assim, você tem que buscar, não é simplesmente demonizar a profissão, porque o mercado... Como é que você se diferencia? Como é que você se valoriza? Como é que você constrói? O Gustavo fez isso na carreira dele, tá contando aqui, pode servir de exemplo para muitas pessoas. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta, mas eu, para encerrar... Estou bem esclarecido até. Eu, para encerrar minha última pergunta para você, assim, você falou tudo isso, acredito que quem tá assistindo quer saber um pouco mais, quer acompanhar mais informações. Como é que a pessoa pode conseguir mais informações através de Gustavo ou de outros canais que você também possa indicar? Se você já preparou algum curso, já tem algum material? A minha pergunta era bem essa, tipo, o que vem por aí, né? Já que o caixeiro viajante tá passando conhecimento, o que vem por aí? Nesse momento eu vou voltar para Juazeiro, né? Antes eu estava usando o Natal como meu ponto fixo e Juazeiro como apoio, só que eu vou inverter, né? Eu vou voltar para Juazeiro e usar Natal como um apoio, né? E estou em aquecimento para lançar um projeto novo, né? Que vai ser o meu protocolo, inclusive começou hoje o aquecimento, né? E quem quiser buscar mais informações, cara, tem uma gama de informações no meu Instagram, de graça, que eu publico todos os dias, né? Então, Bicho Ancestral, que foi um nome que eu criei, assim, pô, maravilhoso. Assim, mais a sua cara é impossível. Faz um ano que ele... Fez um ano agora, uns dias atrás, que ele nasceu, né? Mas é o que eu falei, o Bicho Ancestral nasceu, mas o Gustavo já vem de muitos rolês, né? E eu tenho meu site, que ainda está em manutenção, que é o bichoancestral.com, né? E de curso,
eu estou montando agora o conteúdo programático da pós-graduação da Unileia, que é a maior instituição EAD do Brasil, onde eu vou dar aula. E eu acho que para cursos eu tenho um esse mês para lançar, que é para tutores, né? E também tenho daqui 3 meses um que vai ser para veterinários também. Tá aguardando. Então, estamos aí em montagem desse processo, né? E estamos aí. Quem quiser me acompanhar lá nas redes sociais pode ficar à vontade para trocar uma ideia, eu sou bem aberto. Às vezes eu demoro para responder, mas é porque eu sou um só, né? E eu ainda sou... A minha empresa ainda gira dentro da minha pessoa, então eu sou a pessoa que atende, eu sou a pessoa que monta Instagram, sou a pessoa que faz a publicação, monta o texto, faz os stories. Então eu ainda sou tudo dentro da minha empresa. E agora estou graduando marketing, né? Então... Mas Achou pouco, né? Achou pouco. Tava pouco, né? vida. Tava pouco. Eu só tenho agora 2 horas de sono por dia. Mentira, eu durmo bem. Né? Eu tenho... Graças a cannabis. Graças a cannabis. E agora eu tô graduando marketing porque também tem pessoas se interessando no meu conteúdo. Tem médicos chegando no meu Instagram e perguntando quem é que faz suas publicações. Você? Eu mesmo, é a minha voz mesmo. da cabeça, A e B aqui. Quem faz as artes? Eu. Né? Então tem gente se interessando e eu tô gostando, então mais um mercado aí para eu aprender, né? Para entrar. E aí eu vou me dedicar, né, nessa área também e construir um processo. Tem muito projeto, acho que o Bicho Ancestral ainda vai fazer muito barulho aí no mundo acadêmico, sei lá, até criar uma escola. A faculdade não vão querer entrar com o sistema endocannabinoide? A Quem gente sabe cria uma não escola, vira uma gente. escola, né? Então, só de sistema endocannabinoide. Então, cara, a informação ela vai ter que vir. Né? Espero que você saiba que pode contar com a gente. O Desadestrados tá aqui pra isso, assim. Desadestrados, Biopor e Rabbit. Você já E conheceu Rabbit, um pouco você já disso? conheceu um pouco. Acho que a melhor coisa que aconteceu no nosso livramento foi a gente se conhecer. O Exatamente. livramento em comum fez a gente se conhecer. Então, isso que Débora falou, também reforço, se também quiser falar aí. As portas estão sempre abertas aí. A gente acho que tem muitas ideias, pelo pouco que a gente já trocou, né? Que tem um certo alinhamento aí. Você claramente é um desadestrado como nós. E as portas estão abertas no que a gente puder te ajudar e pode contar com a gente aí. Com E a certeza. gente Débora fazendo a mesma. a gente precisa agradecer também o tempinho que ele arranjou, né? Porque a agenda dele lotada, o empresário tava ali olhando pra mim, tipo, deu a hora dele já pra ele ir. E a gente agradece demais pelo tempinho que você arranjou pra mim conversar com a gente. E conta com a gente sempre, esse espaço aqui é seu. E tamo junto sempre. Antes de finalizar, eu queria só deixar uma mensagem para veterinários mesmo, né? Tipo, cara, não A adianta câmera é sua. Pronto. Se quiser falar olhando no olho, a câmera é sua. Não adianta ter preconceito com a cannabis. E as pessoas não devem ter medo dela, né? A gente só precisa educar. Lembrar que a gente está crescendo na área, né? Principalmente agora com o crescimento da medicina humana dentro dessa área. Lembrar que as pessoas estão conseguindo o direito de cultivo dentro de casa. E os animais, eles acabam consumindo essas plantas. Então, um animal que chegar intoxicado na sua clínica, tome cuidado. Você vai precisar estudar para saber como eu vou tirar o animal dessa condição. Por quê? Porque se você fizer errado, você vai estar fazendo merda. E aí você vai colocar a culpa em quem? Na cannabis. Mas não é culpa da cannabis, a culpa é sua, que não estudou, né? Então, tem uma gama de estudos aí para você se aprimorar e fazer a coisa correta, porque o seu cliente precisa confiar em você, né? E ele só vai confiar em você se você der abertura para ele não criticar o fato do cachorro dele ter comido uma maconha. Inclusive lá no meu Instagram tem um post, meu cachorro comeu minha maconha, e agora? Né? Então olhe lá, dá uma olhadinha, pesquise para não fazer nada errado, para não culpar a coitadinha da cannabis, ela não tem culpa de nada, a culpa é sua que não tem vontade de sentar e estudar sobre a área, tá? E é isso. A gente pega esse trecho e joga. Joga tudo. Já, o corte veio pronto já. Já veio. Tem que Não editar. precisou nem a gente dar uma trabalhada. Já veio pronto, o homem vem pronto, o marketing dele vem pronto. Gustavo, super, muito obrigada. Quando eu falei com ele, não, tô aí, tô pronto, tô chegando em Natal tal dia, vamos junto. Eu acho que essa é a nossa ideia de projeto, você tá dentro sempre, desde que a gente se viu pela primeira vez, eu falei aquela, e aí, tudo bem, moço? E é isso, obrigado por ter vindo, por ter conversado essa horinha. Eu sei que você tem compromisso antes, depois e mais tarde, então muito obrigada. E até durante, se brincar, né? Se brincar, ele tá aqui pensando mil coisas. Obrigado por ter vindo e Só para encerrar, além das portas estarem abertas, você conhece muitos dos nossos projetos.
Espero que um dia a gente possa colaborar juntos com esses projetos, sim, fazer muitos com deles certeza. acontecer aí e botar essas ideias pra O frente. que precisar, estamos aí à disposição. Se precisa de um carro. Eu também. Ô, Eric. Então, gente, muito obrigado. O papo da gente foi maravilhoso hoje. Eu espero que vocês curtam o vídeo. Se inscreve no canal. Tem um canal de cortes também. Sim. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Os melhores momentos estão sempre lá. E muito obrigada por toda a audiência de vocês. Sigam o perfil do Gustavo. Isso. Não adianta de nada ficar só nessa conversa aqui. E vai lá, E não se aprofunda. Busca esse conhecimento que vai fazer toda a diferença na carreira de vocês aí. Como tem feito na dele, na valorização da consulta, etc. E valeu, galera. E é isso, meu povo. Fique com Deus. Um beijo e a gente vai-se embora. Tchau. Valeu. Massa. Vamos tirar uma foto. Você quer dizer, vamos fumar um cigarro? Ei.